para a exposição do dia de hoje, peço aos irmãos que abram em Salmos 122. Salmos 122 é o nosso texto para a exposição de hoje. Salmo 122, diz assim a palavra do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos que te amam. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Vamos orar. Senhor, a tua palavra foi aberta e lida. Agora pedimos ao Deus eterno que o Senhor continue nos auxiliando, Deus, na exposição da tua palavra, para que o Senhor seja edificado, para que o Senhor seja glorificado e o teu povo seja edificado. Pedimos isso nos merecimentos do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das marcas de alguém que ama Cristo, ou seja, uma das marcas de alguém que é cristão, é o seu amor pela igreja. Se alguém diz ser cristão, ou se alguém quer saber se de fato ele é cristão, dentre outras coisas, ele deve sinceramente se perguntar se ama a igreja. Portanto, você ama a igreja? Como você sabe que ama a igreja? Esta é uma pergunta objetiva, cuja resposta não deve ser subjetiva. A palavra de Deus nos dá orientações claras para sabermos se de fato amamos a igreja. E o texto de hoje, o texto que nós lemos, o texto de Davi, escrito por Davi, ele então nos ajuda a respondermos a essa questão se nós amamos a igreja ou não. Davi aqui, ele vai descrever o amor pela igreja, ou seja, vai descrever como o amor pela igreja é manifestado na vida de alguém. Hoje, então, meus irmãos, gostaria de ver com vocês, baseado nesse texto de Salmos 122, o amor pela igreja. E a minha ideia aqui é mostrar para vocês como o amor pela igreja é manifestado na vida de alguém. Em primeiro lugar, no verso 1 e verso 2, salmista aqui, Davi, ele vai dizer que o amor pela igreja é manifestado na alegria pela igreja. Olha como ele começa, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui, meus irmãos, Davi, ele apresenta a sua reação ante o convite que recebeu. Ele foi convidado para ir à casa do Senhor. A casa do Senhor aqui é uma expressão que faz referência ao tabernáculo em Jerusalém. Lembre-se que até este momento, no tempo de Davi, o templo ainda não estava construído. Ainda que existia era o tabernáculo. O templo vai ser construído mais tarde com Salomão. Então aqui a referência à casa do Senhor é o tabernáculo. E como nós já acabamos de dizer na liturgia, o tabernáculo é a habitação de Deus. O tabernáculo simbolizava a habitação do Senhor entre o seu povo. A habitação do Senhor entre o seu povo. Então, qual é a reação de Davi ante ao convite que lhe foi dado? Qual é a reação, como Davi se manifesta quando recebe o convite de ir à casa do Senhor? Alegria. Davi diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É com alegria que Davi responde, que Davi reage ao convite para ir para a casa do Senhor. Ainda que ocupando uma posição tão alta em Israel, afinal de contas, Davi era rei. Mas Davi, ele se alegrava, ele se alegra de ir à casa do Senhor com os seus súditos. Em ir à casa do Senhor com os seus súditos. Isso aqui é um movimento.
Se vocês perceberam aí, no título está escrito Cântico de Romagem de Davi. Esse cântico de romagem são coleções de cânticos, são 15 salmos de cântico de romagem ou cântico da peregrinação, e eles foram escritos com o propósito do povo de Deus então cantar estas músicas enquanto caminhava, enquanto peregrinava para Jerusalém para ir adorar. O povo de tempo em tempo ia em Jerusalém para adorar. O povo de tempo em tempo ia para lá em Jerusalém, no tabernáculo, adorar ao Senhor. Tinha o dia da adoração, que era sábado, instituído por Deus lá em Êxodo capítulo 20. E também tinha os dias prescritos na lei de Moisés, prescritos lá em Levítico, que são então os dias que o povo deveria peregrinar e ir para Jerusalém a fim de adorar ao Senhor. Era lá em Jerusalém o lugar estabelecido por Deus para a adoração. Então Davi, ele se alegra em ir com o seu povo lá na terra de Jerusalém, em ir até onde está então o tabernáculo, lá na casa do Senhor. É com alegria que ele expressa então a sua reação. Meus irmãos, Davi é um tipo do nosso Senhor Jesus Cristo. Davi é um tipo de Cristo. E como rei, ele se alegra com o convite. E isso também mostra, sendo um tipo de Cristo, ela aponta para o nosso rei Jesus Cristo também. Os evangelhos são claros quando dizem que Jesus, mesmo pequeno, mesmo na sua adolescência, Jesus tinha o prazer de ir para o templo. Ele ia para o templo e ficava lá no templo. As escrituras também dizem que era o seu costume ir à casa do Senhor. Era o seu costume. Lucas, por exemplo, capítulo 4, verso 16, vai dizer isso aqui. Além disso, em Hebreus capítulo 2, verso 12, é dito que Jesus Cristo expressa a alegria do Senhor pela adoração pública, em estar a adorar com os seus irmãos. Olha o que lá é dito: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Aqui, o escritor aos Hebreus está fazendo uma referência de um dos salmos que vai falar do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo que vai declarar o nome de Deus aos seus irmãos. Jesus Cristo que se alegra em cantar louvores no meio da congregação, no meio dos seus irmãos. Irmãos, a alegria pela igreja é uma das marcas de alguém que ama a igreja. Se alguém diz amar a igreja, deve ter alegria pela adoração pública. Deve sentir uma alegria, deve sentir prazer em estar na comunhão, na companhia dos seus irmãos, para adorar aquele que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que nos remiu dos nossos pecados, aquele que nos justificou. Um crente verdadeiro expressa sua alegria pelo dia da adoração. Um crente verdadeiro expressa sua alegria pelo dia de adorar ao Senhor. É assim que Davi se alegrou, é assim que Davi manifestou a sua reação. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Davi expressou alegria. E um crente verdadeiro, alguém que diz amar a igreja, deve expressar a mesma alegria. Além do prazer da adoração que Davi expressa, ele também expressa aqui, apresenta aqui o estímulo mútuo para a adoração. Ele então aqui mostra também de quanto é importante nos estimularmos uns aos outros na adoração. Olha que ele diz, vamos à casa do Senhor. Ou seja, é alguém que convidou Davi. Mas calma aí, Davi tão piedoso, é necessário ainda convidar ele? Você não acha que é desnecessário isso? Mas veja, mesmo assim, não importa a sua piedade, não importa quanto ele é dedicado no Senhor, não existe alguém que não precisa de estímulo. E aqui então está escrito, vamos à casa do Senhor, Davi recebendo esse convite. E aqui, meus irmãos, é também para que todo o povo, ao ir para Jerusalém, ao peregrinar para Jerusalém, deveria ir cantando, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Devemos nos estimular. O puritano Matthew Henry, ele fez uma excelente reflexão sobre este assunto aqui. É a vontade de Deus que o adoremos em conjunto, que muitos se juntem a fim de servi-lo em ordenanças públicas. Devemos adorar a Deus em nossa casa, isto é, culto particular e culto familiar. Mas isso não é suficiente. Devemos ir à casa do Senhor para prestar homenagem a Ele lá e não deixemos a nossa congregação. Devemos não só concordar uns com os outros, mas também estimular e incitar uns aos outros para ir adorar a Deus em público.
vamos, não tu vais e ora por nós que ficaremos em casa, mas eu também irei. Não vai antes, nós iremos quando quisermos, mas vamos juntos para a honra de Deus e nossa mútua edificação e encorajamento. Então veja, não é apenas, irmão, você vai e ore por mim. Não é, vamos. A estimulação que devemos ter um para com os outros, devemos fazer um para com os outros no dia da adoração, a irmos para a casa do Senhor para adorar. Meus irmãos, Davi então expressa essa alegria pelo convite recebido, e todo o povo deveria expressar essa sua alegria com o convite quando chegasse o dia da adoração. Quando dissesse para ele, vamos à casa do Senhor, ele devia expressar com alegria, vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, se a gente puder pensar no dia do Senhor, não como um fardo, mas como um dia de privilégio, como um dia de adoração pública, é um prazer, um privilégio estar na casa do Senhor para adorar. É com alegria que nós devemos nos dirigir à casa do Senhor para adorar. Há um pastor, Joseph Pipa, que tratando do dia do Senhor, apresenta os seus privilégios. Vale a pena tentar. Olha o que ele diz. Se você começar a compreender os privilégios do sábado cristão, isto é, do domingo, como o dia da feira da alma, esse será o seu dia predileto. Aguardado mais do que sábado do calendário, um dia de alegria, mais alegre do que os dias do seu aniversário, mais repousante do que as feiras. É o dia do Senhor, e o primeiro pensamento consciente de manhã deve ser: este é o dia que o Senhor fez, alegremos-nos e regozijemos-nos nele. Meus irmãos, é com alegria que devemos vir para a casa do Senhor. Assim que despertar o dia de domingo, com alegria levanta da sua cama, vamos à casa do Senhor. Manda mensagem lá para o OMP, manda mensagem no grupo da SAF, mensagem no grupo da UPH, vamos à casa do Senhor. E nós devemos receber esse convite com alegria. Vamos. É com alegria que você vem para o culto. É com alegria que você olha para a adoração pública. Pois bem, alguém que ama a igreja deve amar, deve se alegrar com a igreja, deve se alegrar com a adoração pública. Davi, ele expressa essa sua alegria. No verso 2, temos a informação que eles caminharam. Eles então foram para lá e está escrito: pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Então, eles já chegaram para lá, estavam diante de Jerusalém, estavam na porta de Jerusalém para entrar para Jerusalém. E esse parar aqui, no hebraico, dá uma ideia de algo assim, um parar fixo, onde então foi demorado. Eles então pararam para contemplar Jerusalém. Eles então ficaram encantados com Jerusalém, e isso nós encontramos no verso 3 até o verso 5, que é a nossa segunda parte da nossa exposição. No verso 1 e 2 nós vimos que o amor pela igreja é manifestado na alegria pela igreja. Agora no verso 3 até o verso 5, nós vamos ver que o amor pela igreja é manifestado no apreço pela igreja. Olha o que ele vai dizer: Jerusalém, que estás construída como cidade compacta. Veja, eles então, o primeiro apreço deles é pela estrutura de Jerusalém. Eles chegaram para Jerusalém e eles ficaram encantados com Jerusalém. É um tanto quanto difícil a tradução do sentido dessa palavra aqui, como dizer que Jerusalém como uma cidade compacta. É um tanto quanto difícil. Eu creio que na palavra hebraica, aliás, no texto hebraico. Mas aqui eu creio que a Ara fez uma boa tradução ao dizer uma cidade compacta. O que é uma cidade compacta? Uma cidade compacta é uma cidade que foi organizada de tal maneira onde a casa, o trabalho e o lazer estão próximas uma da outra. De tal maneira que não há dificuldades para você se locomover de um para o outro lugar. Esta é uma cidade compacta, onde todas as coisas estão próximas uma da outra. E aqui então, Davi está encantado com essa Jerusalém.
Mas veja, meus irmãos, Davi não está meramente falando da cidade física de Jerusalém, não está apenas descrevendo a cidade. Davi tem algo a mais em sua mente. Davi aqui, ele tem em vista também falar da unidade. Quando fala cidade compacta, é uma cidade que está unida. A casa, o trabalho e o lazer não estão distantes uma da outra, eles estão próximos. Isso mostra a união da cidade. E aqui, Davi, de modo figurado, está a falar da unidade do povo de Israel. Então, eles ficaram encantados. É lá em Jerusalém, onde as 12 tribos se reuniam como um só povo, uma só nação, para prestarem culto ao Senhor Deus. É lá em Jerusalém, povo de diferentes culturas, ou povo de diferentes tribos, Naftali, a tribo de Naftali, tribo de Aser, as restantes outras tribos, as 12, eles então se reuniam ali em Jerusalém para então adorar ao Senhor Deus. Até a tribo de Judá, onde ficava a cidade de Jerusalém, eles também se alegravam com essa união das restantes tribos do Senhor. Meus irmãos, isso ainda hoje acontece. Ainda hoje Deus une o seu povo de diferentes lugares, diferente cultura, diferente país, diferente continente, e os une como igreja. A igreja é a reunião deste povo que procede de diferentes tribos, diferentes línguas, diferentes nações. Nós somos, então, reunidos como um só povo, como povo de Deus. É a igreja, meus irmãos, onde então nós vemos esta união hoje, e nós aqui estamos aqui. Nós conseguimos ver cada um diferente, de diferentes lugares, diferentes regiões, nós se reunimos aqui com um só propósito. Quando nos reunimos, nós então confessamos que há somente um só corpo, que está sobre o mesmo agir do Espírito Santo, tendo uma única esperança da nossa vocação. Estamos todos debaixo de um só Senhor, que é Cristo, uma só fé, um só batismo, adorando um só Deus e Pai, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos, como está em Efésios capítulo 4. É na igreja, meus irmãos, onde essa unidade ela é expressa. É verdade, hoje o povo de Deus está dividido. Hoje a igreja está dividida em igrejas locais, e isso por causa do aspecto geográfico. Nós não somos o total da igreja de Deus. Existem mais espalhados neste canto da terra. Alguns que já estão a adorar agora. Alguns que vão adorar só na madrugada, porque lá vai ser o outro horário para eles, diferente fuso horário. Mas somos povo de Deus. Hoje estamos divididos por causa do aspecto geográfico. Mas, meus irmãos, Apocalipse capítulo 21, verso 16, nos dá a promessa de que lá, na Nova Jerusalém, já não vai ser assim. Hoje estamos divididos entre igrejas locais, mas na Nova Jerusalém nós estaremos unidos em um único lugar para adorar aquele que é o nosso Senhor. Lá em Apocalipse 21, 16, é descrito que Jerusalém é uma cidade que está construída, que ele tem a mesma altura, a mesma largura e o mesmo comprimento. Então a cidade será uma cidade quadrada. Cidade quadrada é uma referência à cidade compacta que está aqui escrito por Davi. Isso aqui é expresso então, onde nós já não estaremos divididos mais entre igrejas locais. Nós estaremos como uma única igreja, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas enquanto isso, meus irmãos, nós nos reunimos como igrejas locais. E então nós nos reunimos como um só povo aqui. Povo da África, povo da Ásia, povo da Europa, povo da América. Todos nós nos reunimos como um só povo, o povo do Senhor. Aqui não há diferença entre africanos e americanos, entre europeus e asiáticos, não há diferença entre mineiro e são paulistano, não há diferença. Somos um só em Cristo Jesus, um só povo, uma só fé, um só Senhor. A segunda apreciação que Davi aqui apresenta está no verso 4, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. É interessante, meus irmãos, que a palavra traduzida aqui, que aparece do seguinte, como convém a Israel. Essa mesma palavra, ela pode ser traduzida como estatuto ou estipulação. E a ideia aqui é que o povo subia em Jerusalém em obediência a uma ordem de Deus. Qual era a ordem? A ordem de o adorarem
no lugar que ele mesmo escolheu para ser adorado pelo seu povo. De tempo em tempo, o povo ia, caminhava, peregrinava em Jerusalém, e esse era um dos cantos da peregrinação. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor. E eles então iam para adorar ao Senhor nosso Deus. Com isso, meus irmãos, nós aprendemos que é do agrado de Deus que o seu povo se reúna. Se lá no versículo 1, nós vimos a alegria de Davi pelo convite da adoração, aqui, nesse versículo 4, nós conseguimos ver a alegria do Senhor quando o seu povo se reúne. Pois é o Senhor quem prescreveu isso, como está escrito aqui, como convém a Israel, é um estatuto para Israel, é estipulação para Israel, se reunir para adorar ao Senhor. Se reunir para adorar ao Senhor. Meus irmãos, lá no passado, eles deverão se reunir em Jerusalém, mas hoje nós, isso porque a presença de Deus estava figuradamente lá no tabernáculo. Mas hoje, com a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que habitava no tabernáculo, ele não apenas habita no meio de nós, ele habita dentro de nós. O Senhor Deus já não habita apenas dentro de nós, ele habita em nós, ele veio habitar em nós. Por isso é que João, começando o seu evangelho, dizia assim, e o verbo se fez carne e habitou dentro de nós. Jesus Cristo vai dizer em João capítulo 14 que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele habitaria em nós. E vemos isso em Atos capítulo 2, quando se cumpriu, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Então, cada crente hoje é o templo do Espírito Santo. Não precisamos hoje ir para Jerusalém para adorar ao Senhor. Onde nos reunimos, em qualquer lugar onde os crentes se reúnem, ali está a igreja de Deus. Em qualquer lugar onde os crentes se reúnem, ali está o povo de Deus e nós podemos o adorar. Para nós está aqui esse edifício do Jardim da Glória, e aqui é o edifício onde nós nos reunimos para adorar ao nosso Senhor aos domingos. É claro que nós reunimos outras vezes nas outras casas, mas qualquer lugar onde estivermos reunidos como povo de Deus, ali está a igreja de Deus. Porque a igreja não é o edifício, a igreja é o conjunto dos crentes, é a reunião dos santos, e nós somos a igreja de Deus, nós somos a igreja de Deus. Mas, irmãos, reparem para o propósito da adoração. Davi aqui ele vai apresentar para renderem graças ao nome do Senhor. Quando se reúne, qual é o propósito do povo de Deus se reunir? Veja, o culto não é para nós viemos aqui e então pedimos as bênçãos materiais do nosso Deus. O culto não é para nós dizer, Senhor, me cura da minha enfermidade, Senhor, faça isso por mim, Senhor, dê aquilo para mim. Não. Essa é uma perspectiva muito antropocêntrica, mas o culto é, acima de tudo e antes de tudo, a adoração ao Senhor Deus. Ela aqui está a dizer, para renderem graças ao nome do Senhor. É claro que nós pedimos ao Senhor, nós pedimos graça, pedimos bênção sobre o nosso trabalho e tudo, mas isso não é a essência do culto. A essência do culto é a adoração para aquilo que o Senhor fez por nós. É adoração por aquilo que Deus é e louvor por aquilo que Ele fez por nós. Por nos ter redimido dos nossos pecados, por nos ter salvo. Esta é a essência da adoração. Esta é a essência, é o propósito do culto. Quando nos reunimos para adorar ao Senhor Deus. A terceira apreciação que aqui é apresentado pelo texto é então de Jerusalém como uma cidade, como centro de justiça. Ele já apresentou Jerusalém como centro de unidade, já apresentou Jerusalém como centro de adoração, e agora aqui apresenta Jerusalém como centro de justiça. Lá estão os tronos de Davi, os tronos da casa. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Meus irmãos, Jerusalém era a sede do reinado. Jerusalém era a sede política, era a sede da política. Assim como hoje aqui no Brasil, é lá em Brasília que é a sede da política no Brasil, era em Jerusalém onde se resolvia todas as questões políticas de todo Israel. Então o povo ia em Jerusalém porque lá reinava a justiça, lá estava o trono de Davi. Davi então julgava a causa do povo de Israel, lá se fazia justiça. O povo poderia ir para lá porque lá deveria obter justiça do rei em favor do seu caso. Meus irmãos, não é necessário fazermos muitos esforços para percebermos que isso aponta para uma realidade maior. Isso aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é o Rei da sua igreja, é o Rei do universo, é o grande Rei.
Davi, ele que é então aquele que dele deveria descender o Messias, aquele que deveria reinar, aquele que deveria tomar o assento, o trono de Davi, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei. Portanto, meus irmãos, Cristo Jesus, primeiro, Ele nos foi dado para ser nosso sacerdote. E em segundo lugar, Ele foi estabelecido para nos governar, para nos reinar. Você não está à deriva. Muitas vezes a gente fica, agora vai ter eleições e tudo, que rei vai entrar, que governador vai entrar, que prefeito vai entrar, que presidente vai entrar. Acima de qualquer outro presidente terreno, você tem um presidente, você tem um rei celestial, um rei justo que julga a tua causa com justiça e equidade. Meus irmãos, isso deveria ser uma exaltação e um consolo para nós. O fato de sabermos que Cristo pune todo o mal deve trazer conforto em nossa vida. Isso deve servir de consolo e exaltação para nós. Diante do mundo corrompido, onde os bandidos são soltos e os inocentes são presos, a ideia de que existe um rei que julga a nossa causa deveria trazer para nós conforto. E isso é que eles viam lá quando iam adorar. E nós também, meus irmãos, é no culto público onde nós vemos essa realidade. É na igreja onde vemos o centro de justiça. É na igreja onde vemos que o mal será punido, o mal não ficará sem punição. É na igreja onde vemos que a verdade e a justiça triunfarão. Deus vai triunfar a verdade e a justiça. Que o mal vai ser punido, que Deus julgará a nossa causa. Você já foi injustiçado? Você olha para este mundo, você veja tanta injustiça neste mundo. Não é? Dói para nós. A gente passa os dias de semanas com o coração dolorido. A gente olha para o Facebook, olha para o YouTube e veja as notícias. Em países, em lugares onde existem, então, aqueles tiranos que matam as pessoas, que fazem injustiça. Nossos irmãos nos outros países serem perseguidos. Aqui mesmo no Brasil não podemos falar abertamente da nossa fé por aí, que somos cancelados. É injustiça, não é? Dizem que há liberdade de expressão, mas não podemos exprimir os nossos conceitos. É injustiça. E como você vai acalmar o teu coração? É o culto. É o culto público, é no culto público onde nós acalmamos o nosso coração. É no culto público onde nós sabemos que existe um Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que julga a nossa causa. É lá, na igreja, onde nós conhecemos, tem um Rei. Esse Rei julga a causa, este é um Rei justo e não deixará as coisas passarem por aqui. Há algumas palavras do reverendo Emílio Garofalo, citado em seu livro Isto é Protetor Solar, uma exposição sobre Eclesiastes, que servem de bálsamo para nós sobre este assunto. Olha o que ele diz. Portanto, uma das melhores maneiras de tranquilizar seu coração diante do aparente sucesso dos perversos é a simples e consistente frequência ao culto público. Você teve uma semana brutal? Você viu o mal prevalecer? Viu a injustiça, o erro e o pragmatismo reinando? Você precisa do descanso que sua adoração conjunta pode dar. Somente o encontro com Deus e com o seu povo pode dar isso. Deixe a adoração lamber suas feridas. Deixe o culto acalmar o turbilhão. Se sente injustiçado? Venha para o culto. Venha, aqui nós temos a certeza, a expectativa, sabemos que existe um rei que julga a nossa causa. Este povo sabia disso. Jerusalém era não só centro de unidade, não só centro de adoração, mas o centro de justiça. E a igreja é isso. A igreja é centro de unidade, a igreja é centro de adoração e a igreja é centro de justiça. Aqui a justiça reina. Aqui temos um rei que julga com justiça, julga com equidade. Em terceiro lugar, meus irmãos, como se manifesta o amor de alguém pela igreja? O verso 6 até o verso 9 apresentam a terceira manifestação do nosso amor pela igreja. O amor pela igreja é manifestado na preocupação pela igreja. Olha o que ele vai dizer: orai pela paz de Jerusalém. Então Davi, ele já expressou a alegria pela igreja, já expressou o apreço pela igreja, e agora aqui ele expressa a preocupação pela igreja. Alguém ama a igreja? Quer saber se você ama a igreja? É fácil. Você se alegra por ela, você tem um apreço por ela, e aqui por último, você se preocupa com a igreja?
Você nutre esta preocupação pela igreja. Davi se preocupava pela igreja. Por isso, ele pediu para que o povo ore. Ele aqui falou, além de uma petição, aqui é uma ordem, um imperativo. Orai. Orai pela paz de Jerusalém. E ele aqui apresenta uma promessa, digamos assim, uma promessa para os que fazem assim, aqueles que se preocupam com a igreja. O que ele vai dizer? Sejam prósperos os que te amam. Aqueles que te amam sejam prósperos. Então, meus irmãos, devemos nutrir uma preocupação com a igreja. Veja, e essa preocupação de Davi não é uma preocupação interesseira, egoísta. Talvez você dizer, seminarista, não me engane não, hein? Não me engane. Davi era rei e Davi vivia em Jerusalém, Davi vivia em Jerusalém, e é por ele ser rei, que ele pede para orar por Jerusalém. Porque ele não queria deixar de ser rei, não queria então que tivesse guerra em Jerusalém, ali então seu reinado deveria acabar. Não. A preocupação de Davi aqui é impiedosa, não é interesseira não. E aqui Davi nos apresenta duas razões porque ele se preocupa com Jerusalém. A primeira é por causa da comunhão fraternal. Olha o que ele vai dizer no verso 8. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Você viu o egoísmo aqui? Por amor dos meus irmãos e amigos. É por causa dos irmãos, da comunhão com os irmãos, para que os irmãos fossem sempre lá em Jerusalém para adorar ao Senhor, para manter a comunhão uns com os outros, é que ele vai dizer, orem pelo Jerusalém, haja paz em ti, orem por Jerusalém. E, meus irmãos, um dos ensinos que isso nos apresenta é a preocupação com cada irmão individualmente. Devemos nos esforçar para orar e buscar o bem-estar de cada irmão, é nosso dever. Olha que nós lemos lá na liturgia, lá em Hebreus capítulo 10, estimulai-vos uns aos outros. A preocupação que devemos ter para com cada irmão. Você tem orado pelo teu irmão? Nas tuas orações em casa, você tem citado o nome do cicrano, o nome do fulano? É a tua preocupação, deve ser a tua preocupação. Se você ama a igreja, então deve ser a tua oração pela igreja, deve nutrir uma preocupação pela igreja. Você deve diariamente orar pela paz da igreja, orar pelo crescimento da igreja. A segunda razão de Davi é pela adoração pública. Olha o que ele diz no verso 9. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. A casa do Senhor aqui está se referindo ao tabernáculo. E aqui a ideia do tabernáculo onde Deus estava e o povo ia lá para adorar. Então a segunda razão era pela adoração pública. Essa é a segunda razão de Davi. Davi não queria que tivesse guerra em Jerusalém, não por causa dos seus objetivos egoístas, não, mas por amor da casa do Senhor. Por causa da adoração pública, ele pede para que haja paz, para que o povo ore pela paz, pela prosperidade, pela tranquilidade da cidade de Jerusalém. Com isso, meus irmãos, também aprendemos que devemos nos preocupar não somente com os irmãos em particular, mas devemos nos preocupar e devemos orar pelo bem da igreja em geral. É a nossa preocupação pela igreja em geral. E aqui quando falo a igreja, não deve ser apenas a igreja local, o Jardim da Glória, mas a igreja global, a igreja universal. Somos um só povo, temos um só Senhor e devemos nos preocupar com a igreja do Senhor espalhada pelo mundo. A igreja de Cristo não é apenas Jardim da Glória, somos um povo apenas. Devemos nos preocupar, meus irmãos, com a igreja local, sem perdemos de vista a igreja universal. Devemos nos envolver com a igreja local, sem perder de vista a igreja global. Deve ser a nossa preocupação. Pega contato de um seminarista, pega contato de uma igreja ali lá fora, no Facebook, isso se acha por aí, tem ali as igrejas que estão afora, e nós podemos nos preocupar com eles, saber como que eles estão, podemos orar por eles. Você tem orado pela igreja do Senhor Deus na face da terra? Ou você só ora pelo Jardim da Glória? Meus irmãos, é por esta razão que nós oramos e contribuímos pela causa missionária. Porque sabemos que a nossa preocupação não se limita apenas à igreja local, mas à igreja global. Devemos ser assim, devemos continuar assim, investindo no reino, pois o reino não se limita à nossa igreja local. O reino de Deus é universal,
Meus irmãos, é interessante que encontramos tal preocupação em João capítulo 21, verso 15 a 17. Um texto que vocês muito bem conhecem. Lá o nosso Senhor Jesus Cristo, então, ele pergunta a Pedro 3 vezes se Pedro o ama. E como implicação das respostas positivas de Pedro, Jesus Cristo diz para ele: apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Então vemos aqui a implicação do amor por Cristo, o amor pelo povo de Cristo, o amor por Cristo, o amor pela igreja de Cristo. Eu sou cristão, eu amo a Cristo. É manifestado em ti a alegria pela igreja? É manifestado em ti o apreço pela igreja? Você tem prazer de estar do meio do povo de Deus? Eu não sei se... Eu já ouvi pessoas a dizer: não gosto muito de ficar com os crentes são chatos. Sério? Conheço alguém que dizia: olha, eu já convivi com todo tipo de pessoa, olha, é tranquilo, mas com crente eu não consigo. Como assim? Isso é impossível. Isso é impossível. E por outra, o amor pela igreja é manifestado na nossa preocupação pela igreja. Meus irmãos, essas são as 3 manifestações que expressam o nosso amor pela igreja. Você ama a igreja? Então você deve se alegrar, deve apreciar e deve se preocupar com ela. Que o nosso Deus nos abençoe. Amém.